Olá, eu sou Tati Oliveira, botânica, e hoje eu vou te mostrar como sair disso aqui, isso aqui novamente. Conta pra mim, você saberia me dizer que planta é essa? Olhando assim, olhando essa jardineira desse jeito, você saberia me dizer que planta é essa? Isso daqui é o que sobrou de uma jardineira, como você pôde ver, cheia de orquídeas pipocas. E o que que aconteceu com essa jardineira? O que que aconteceu com essa orquídea pipoca? Eu me mudei aqui para o rancho faz pouquíssimo tempo e durante a mudança o caminhão chegou antes da gente. E quando o caminhão chegou, eles colocaram todas as plantas aqui fora e lógico que eles não vão saber e nem têm obrigação de saber se são plantas de sol, se não são, aonde vão colocar, aonde não vão. Eles pensaram, são plantas, eles colocaram tudo aqui no jardim e os móveis eles foram colocando aqui dentro do terraço. Quando a gente chegou, já era de noite. E aí não deu para mexer nas plantas, não deu para mexer em móvel, nada, enfim. No dia seguinte, eu não sabia. Eu acordei tarde, eu tomei café, eu tomei meu banho e fui mexer nas coisas. Quando eu olhei, um monte de plantas que não podiam tomar sol estavam torrando no sol desde 6, 7 da manhã, que aqui já estava fazendo um sol daqueles. O que aconteceu? Queimaram muitas e muitas plantas. Algumas já estão recuperadas, outras ainda não, eu estou recuperando. E essa orquídea pipoca, lógico, é uma orquídea terrestre, ela sentiu muito, ela é muito delicada. Apesar de ser uma orquídea de sol, ela aguenta a claridade, o calor, o sol estava tremendo. Então, muitas plantas não aguentaram. Agora, eu vou aplicar nela os cuidados que precisam ser feitos para a gente poder trazer essa planta de volta. Uma das coisas mais importantes que você precisa saber é que ela estava nessa jardineira porque tinham vários rizomas. A orquídea pipoca, tá vendo? Ela tem rizoma. Rizoma é o que? Ela não tem um caule específico que sobe assim para cima. Por exemplo, aqui, tá vendo? Ela tem um rizoma, ó. Ela tem um rizoma que tá nascendo um brotinho. Aqui tá nascendo um outro brotinho desse rizoma. Então, enquanto tem rizomas vivos, a gente tem uma chance de ter novas plantas dela. Agora, o que eu não posso, eu tenho que primeiro ver quantos desses rizomas vão sobrar. Eu vou fazer uma limpeza, tirar tudo que tá seco e ficar só com o que tá saudável. Você pode achar que isso daqui não está saudável, mas está, só tá com a ponta aqui seca da folha, ó. Mas o restante está saudável. Dessas gemas daqui e dessa ponta, depois que eu tirar essa folha seca, pode rebrotar novamente. Então, essa parte está saudável. O que não é saudável é, por exemplo, uma parte assim, ó. Isso daqui tá totalmente seco. Isso daqui não dá para fazer mais nada. Não tem como salvar esse pedaço, essa folha. Então, não tem como salvar. Eu preciso ver o quanto vai sobrar dessa planta para eu poder ver, mas eu já acredito que com certeza não vai dar para continuar na mesma jardineira. Por isso, nós usamos vasinhos de vários tamanhos, ó. Um vasinho pequeno para a plantinha pequena. E aí, conforme essa plantinha vai crescendo, você vai trocando de vaso, você vai trocando de vaso, entendeu? E você vai trocando de vaso conforme. Aqui tem várias pequenininhas, tá vendo? Mas você vai trocando de vaso, ó, conforme a planta vai crescendo. Porque o que que acontece? Se eu pego uma plantinha dessa, daqui pequenininha, e coloco num vaso desse, aqui tem muito substrato. Ele vai praticamente sufocar a planta. Quando eu for molhar esse substrato, como é muito substrato, ele vai passar muito mais tempo úmido e tem grandes chances de apodrecer essa planta.
Outra coisa importante é que você precisa conhecer sobre a planta que você está cultivando. Se você tem um jardim com várias plantas ou em casa você tem várias plantas, você precisa conhecer cada uma delas, né? O que elas gostam, o que elas não gostam, qual é o tipo de iluminação que ela gosta, qual o tipo de adubação, se é uma planta que dá flor, se é uma planta que não dá flor, se ela entra em dormência ou não entra. Quanto mais você souber daquela planta, melhor vai ser e mais fácil vai ser o seu cultivo para ela. Essas daqui são bromélias, que estão desplantadas. Mais fácil vai ser você cultivar essas plantas e mais bonita elas vão ficar. Tem plantas que preferem sempre o vaso um pouquinho maior para elas irem crescendo. Elas precisam de um pouquinho de espaço, aí elas vão crescendo conforme você vai dando espaço. Tem outras plantas que preferem ficar apertadinhas durante um tempo para elas crescerem, e aí sim você troca de vaso um pouquinho maior, às vezes uns 2 dedinhos assim da borda maior, já é o suficiente. Por isso que existem vasos de vários tamanhos. Tem muita gente que me pergunta isso porque não gosta de ficar. Ai, Tati, eu preciso ficar trocando de vaso toda hora, eu tenho que trocar de vaso, eu já não posso colocar no vaso definitivo? Não, não pode. Se você já comprar uma planta de um tamanho bom, grande, você que já coloca num vaso grande e aí ela vai ficar durante mais tempo, ela pode crescer naquele vaso durante mais um tempo. Agora, se você compra uma planta pequena, você tem que ir trocando ela de vaso conforme ela vai se desenvolvendo. Isso é saudável para a planta e isso é prazeroso para você. Você vai observando que a sua plantinha vai crescendo. No caso dessa jardineira aqui, eu vou fazer a limpeza e já volto. E olha aqui, no caso dessa orquídea pipoquinha, sobrou esse rizoma que, ó, da gema, viu como sai da gema o bracinho que já vai estar vindo a folha, ó, da geminha já tá saindo. Então, ele vai ser plantado dessa forma. Eu vou colocar esse rizoma para dentro e vou deixar essa gema também encostada, porque assim ela tem 2 chances de enraizar, por aqui e por aqui. Vamos ver outra. Esta daqui, isso daqui já é uma folha que tá saindo, ó. Ela tá enrolada, é uma folha que tá saindo. Também da gema, tá vendo como saem das gemas? As folhas, ou as hastes florais, ou raízes. Então, do mesmo jeito, eu vou plantar assim. Que mais? Aqui, ela já tá me apontando brotações para onde é o lado certo dela, ó. Brotação para cima, brotação para cima. Então, essa daqui eu vou plantar, inclusive, assim, de pé. Coisa que eu não costumo fazer com plantas que são de rizomas. Mas essa daqui eu vou plantar de pé. Qual outra? Essa daqui, Tati, no caso dessa daqui, como é que eu sei qual é o lado que eu tenho que plantar? Porque se você sabe, ou se você não sabe, eu vou te contar. Se você plantar uma planta de cabeça para baixo, ela não vai enraizar, né? Não tem como ela enraizar, porque as células do meristema, que é da onde saem as raízes, elas estão na parte de baixo, na parte certa, né? A gente não tá com os pés na cabeça, o pé tá lá embaixo. Então, como é que você sabe? Plantinhas que tem nas raízes essa pelinha, você vê que essa pelinha fica em formato de unha de gato, que a gente costuma falar. Ela tem uma pontinha. Essa pontinha sempre é a parte de cima. Então, você coloca assim. Caso seja uma planta que não tenha essa pelinha ou a pelinha caiu, você não sabe o que fazer, o que você faz? Você coloca, vou dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, aqui tem um pedaço de carvão. Poderia ser uma pedrinha, uma bolinha de gude, qualquer coisa assim. Para quê? Você não vai encostar, porque é um rizoma. Esse rizoma tá cheio de água. A orquídea pipoca, ela é uma semi-suculenta. Você não vai encostar ela toda no substrato assim de lado. Porque esse substrato vai ficar, ele tá sem raiz. Então, ele vai ficar todo encostado. Esse rizoma vai ficar todo encostado no substrato. Quando você molhar, ele vai ficar em contato com a umidade. Até a raiz nascer, com certeza ele vai apodrecer antes.
Então, o que a gente precisa? Quando você não sabe qual é o lado e não tem essa dica daqui dessa pelinha, você faz o quê? Você encosta numa pedra em algum lugar e coloca as duas pontas encostadas no substrato, ó. Mas você deixa um arqueado, você deixa um espaço para o rizoma não ficar todo ele encostado e esse pedaço não ficar tão úmido. E a planta tem mais chance de enraizar. E esse é o sobrevivente, assim mesmo, que deu folhinha, ó. Tá vendo? A orquídea pipoca, ela é uma orquídea que precisa de substrato terrestre. O substrato terrestre da orquídea não é aquele que você compra escrito substrato para orquídea. Aquilo lá não serve nem para orquídea epífita e nem para orquídea terrestre, tá? Então, o substrato para orquídea pipoca, ele é um substrato bem leve, bem fofinho. Como ela gosta de estar levemente úmida, eu coloco bastante carvão, que é para não deixar dar fungo. Você vê que mesmo tendo acontecido tudo isso, ela é uma planta que não está com fungo. E outra coisa, existe uma probabilidade dela ter fungo facilmente se você não cuidar, porque ela gosta do substrato levemente úmido e ela gosta de bastante claridade, não o sol batendo direto nela, mas de uma boa claridade. Quando você perceber que ela está na época de floração dela, que começar a nascer as hastes florais, você pode passar ela para um sol filtrado, porque aí você vai ter mais flores e as flores vão durar mais, tem probabilidade de ter muito mais hastes florais, mais flores nas hastes também, tá bom? Então, esse é o substrato e a iluminação e a rega que a orquídea pipoca gosta. E sobre a adubação, nesse caso, eu vou colocar ela num vasinho menor, no máximo do tamanho desse daqui, ó. Eu vou estar replantando ela e vou estar adubando ela com bocache e daqui a 15 dias com um chá de casca de ovo. Mais nada, e vou esperar ela descansar e começar a brotar novamente. E sabe o que eu indico que você faça? Que você me siga, se inscreve aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, me segue para você poder ver essas orquídeas pipocas ficarem lindas assim novamente.